pai ou vai ficar ali? Tudo bem, ficamos aí. Então eu chego mais perto. Eu me desloquei esses quilômetros de Santo André até aqui, desde 1904, para vir nessa casa hoje e chegar aqui e o pessoal ficar longe de mim. Então, já que ninguém vem a mim, eu vou a vocês. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Como sempre, não gostei. Muito fraco. Boa noite. Boa noite. Melhorou. É uma alegria renovada estar aqui para conversarmos e reencontrar amigos, não amigos velhos, mas velhos amigos, e fazer novos amigos, tanto encarnado como desencarnado. Porque esse deve ser o objetivo de qualquer espírito viajor da eternidade. Então não estamos aqui como homens ou mulheres, porque eu não saí de casa para vir aqui falar a homens ou mulheres, jovens, mais velhos, sábios, menos sábios, rico, pobre, feio, baixo, alto, gordo ou magro. Eu vim aqui para conversarmos como espíritos imortais. Todas as vezes que nos deslocamos de nossa casa, saímos à rua, saímos como espírito. Se no corpo, todo mundo vê. E se não no corpo, alguns veem e saem correndo. Mas de qualquer forma, estamos aqui como espíritos. E como espíritos, nós estamos na escola. Hoje, casa kardeciana, nosso lar. Como espíritos, numa cidade, num estado, num país, num continente. E como espírito, num planeta. Em ambas as circunstâncias, estamos em departamentos escolares. E é por isso que eu tive pressa de chegar aqui hoje. Porque eu tenho 4 netos, 2 casaizinhos de netos, como todos os avós acham lindos os netos. Eu gostaria de matriculá-los numa escola, mas que eu trouxesse-os aqui de manhã, lá do ABC, e de tarde eles saíssem doutorados em alguma ciência. Se alguém que tiver uma faculdade nessa cidade ou na vizinhança que seja capaz de fazer isto, eu pagarei regiamente. Eu sei que um quer ser músico, o outro quer ser engenheiro, e uma menininha quer ser dançarina de balé, e a outra quer ser cirurgiã. Ambos querem uma faculdade que, entrando pela manhã e à tarde, já sai com o diploma. Vamos pensando aí que nós vamos conversar um pouco. Falaram aqui de reencarnação e vida futura. Não existe vida futura. A vida por ser vida é presente. O que nós pensamos de viver futuramente na mesma vida é estar melhores do que estamos hoje. E disso não tem como escapar. Mas para falar de reencarnação, eu precisaria dar um rolê, usando a linguagem jovem, nas informações do Evangelho de Jesus. Para aqueles que estão aqui, que tenham dúvida, vá pensando. Nós não viemos aqui para provar nada, nem comprovar coisa nenhuma. Viemos para conversar. A doutrina espírita é assim. Ela não acusa e não defende. Ela dá elementos para se estudar. E todo aquele que quer aprender, busca os elementos e sai o estudo. Por exemplo, Jesus, quando veio à Terra, não veio para enganar a ninguém. Fica bem claro isso. Não veio para enganar a ninguém. Então é verdade que a primeira grande notícia que ele deu foi da imortalidade. E não ficou nisso. 3 dias depois de crucificado, apareceu as mulheres de Jerusalém. Eu não vou explicar nada, só vou fazer as colocações que estão na Bíblia. Em determinado momento ele disse: para mim, e acho que os senhores ouviram, tudo o que eu faço, também você poderá fazer.
Se ele viu em mim condições perfectíveis, com capacidade de um dia fazer o que ele faz, precisamos meditar. Ele disse também: todo aquele que estiver morto, crendo em mim, viverá. Parece que a humanidade toda acredita nele, pelo menos faz muito barulho em cima disso. Muito bem, nós vamos pesquisando na Bíblia e encontramos lá num determinado espaço ressuscitar, mas a palavra reencarnar na Bíblia não tinha. E não tinha e não tem, por que não? Porque a palavra reencarnação, espiritismo, informática, cibernética, essas coisas aí foram criadas de acordo com a evolução da humanidade para cá. Jesus falou da reencarnação, só falou em ressurgir dos mortos. Eu que estou com 81 anos, em 1934 eu ressuscitei neste corpo, ressurgi neste corpo, porque lá na Bíblia também está escrito que do pó viestes e ao pó retornarás. Não está escrito que retornarás do pó, mas ao pó. Para quem acredita em ressuscitar o corpo. Eu vou fazer umas colocações, não é para complicar ninguém não, é para a gente pensar. Quero saber se quando houver a ressurreição, todos nós que aqui já passamos de 50, vamos querer ressuscitar no corpo que estamos agora, com as deficiências, velhice, aquelas dorzinhas, aquelas dificuldades físicas, ou vamos ressuscitar com os nossos 20 anos? Vamos pensando. Eu não estou querendo fazer confusão na cabeça de ninguém, eu só estou perguntando. Por enquanto estou perguntando perguntinhas fáceis. Você vai ressuscitar com a deficiência visual que tem, auditiva, de movimentos, capacidade de raciocínio, porque se nós fomos criados pela razão que Jesus disse, sois deuses, buscai a tua perfeição, ressuscitar como nós estamos hoje é um grande prejuízo. No capítulo 17 ele disse: sois deuses, buscai pois a tua perfeição. Como é que alguém que tenha morrido, vou usar a expressão morte, morreu antes de Jesus, o próprio Moisés, se ele ressuscitar agora, acredita-se pelo ano 2040, né? Nós estamos em 2014, em 2040, daqui mais uns 26 anos, vai morrer todo mundo, porque vai ser o dia da ressurreição final, o juízo final. Inclusive Moisés vai ressuscitar. Eu estou imaginando o susto que ele vai levar a hora que passar um avião. A hora que ele vê um avião, ele vai morrer outra vez, de susto. Ele e todos aqueles que desencarnaram depois dele, até quando foi inventado o avião. Quando foi inventado os grandes transatlânticos, os submarinos, as moradias luxuosas, as torres que nós temos por aí, a televisão, a geladeira, os computadores. Como é que esse povão todo que morreram antes destes inventos, dessa descoberta, vai fazer para viver aqui nesse mundo? Viver não é bem o termo, porque para mim vai haver uma confusão. Já entrei com um pedido lá em cima que eu não quero ressuscitar. Como é minha escolha, eu não quero. Eu quero que me arrume uma nuvem bem fofinha,
para me ficar olhando sobre as cidades e dando risada. Por que será que eu vou dar risada? Porque eu vou querer saber como é que aquele que nasceu sem as pernas vai ressuscitar. Não tem festa para ele. Ele, quando desencarnou, não tinha pernas. E ele vai querer outra vez nascer sem pernas. E aquele túmulo de cemitérios antiguíssimos, que no mesmo túmulo foram sepultadas várias pessoas na hora da ressurreição. Quem vai comandar a distribuição das peças? Mesmo porque nesse dia também o zelador do cemitério, o administrador, todos serão desencarnados, que é a ressurreição final, o juízo final. Eu estou jogando isso aqui porque está cheio de freiras e padres e pastores no mundo espiritual, para que vocês pensem. A doutrina espírita não veio contrariar ninguém, a nada e nem ao objetivo dela. Veio esclarecer, convidar a todos a um raciocínio lógico, desde que essa lógica seja buscada nas leis perfeitas de Deus. Por isso nós, com o advento do Espírito da Verdade, mandado por Jesus, nós começamos a raciocinar com um pouco mais de tranquilidade. Até sabendo que com esse raciocínio lógico, nós chegamos lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus afirma, ele não disse eu acho, ele afirmou, que ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Vale a pena repetir, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Por que o reino de Deus? Primeiro, quando a gente faz a prece ao Pai Nosso, a gente diz Pai Nosso, quer dizer, todos somos irmãos, que está no céu. Não disse que esteve ou que estará quando chegar a hora do juízo final. Ele está, porque ele é o Criador incriável, ele é o autor de tudo. Porque na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos também a pergunta é o que é Deus, não quem é Deus, o que é Deus, e a resposta também é esta: Deus é, não foi ou será. A inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Só nessas duas colocações, da primeira frase do Pai Nosso e nesta pergunta do Livro dos Espíritos, já é motivo de nós pararmos a nossa correria e pensar melhor. Primeiro, já tirando aquela ideia que o planeta Terra é um vale de lágrimas e sofrimento e guerra e prostituição e zombaria e cachaça e bebida e tudo, e sofrimento, hospital e tudo mais. Não, essa ideia já fica de fora. Porque sendo Deus o Pai perfeito, Ele criou o céu, casa-céu, para todos os filhos que Ele ama, que somos todos nós. Nenhum pai aqui, de Jacupiranga, de Registro, de Eldorado, de Bauru, mundo, constrói uma casa boa, maravilhosa para ele, e manda os filhos para a favela mal cheirosa, pestilenta, lodacenta. Ele não faz isso, nem o Pai da Terra faz isso. Será que o Pai do céu, Criador de todos nós, teria feito o céu para ele e mandado a gente para Grande São Paulo enfrentar enchente, tiroteio, desemprego, falta d'água, trânsito, ou para o Complexo do Alemão, tiroteio, droga, violência para tudo lado, ou para Biafra, onde tem uma ilha que os coitados que ali vivem não podem ir nem para um lado nem para o outro, porque são considerados inimigos dos dois lados. Como é que nós ficamos? Ou para a África,
igual a ebola, ou para um lugar que tem dengue, tuberculose, e ele fica no céu. Por isso que nós temos que pensar melhor. A nossa casa não é em Eldorado, não é em Santo André nem em São Bernardo, não. A nossa casa é o céu. É para lá que nós iremos nessa dita falada vida futura. Não é bem assim. Porque sendo a vida uma só, aqui na doutrina espírita falando que temos várias vidas. Eu não acredito. Nós temos uma vida só, a imortal, em fases distintas, encarnado ou desencarnado, mas a vida é uma só. Por exemplo, tiver aqui nessa sala militar de qualquer patente, lá no quartel, fardado, ele é o mesmo ser humano que está aqui, sem a farda. A vida dele é uma só. Ele só põe a farda ou tira a farda. Um marinheiro, um médico cirurgião, lá no hospital ele está com a roupa própria para a cirurgia. Aqui ele está em traje civil, pode estar de bermuda lá na praia, mas é o mesmo homem, é a mesma vida. Ele não muda de vida porque mudou de roupa. Por que o espírito tem que ser diferente? Então nós, o espírito, temos só uma vida. O futuro que nos espera é que poderá ser melhor ou pior. Como aquele médico, os dois amigos que começaram a estudar, um achou que ia demorar muito para se tornar médico, não estudou. O outro foi estudar. E eis que de repente aquele que não se formou, aquele que não quis estudar, continuou na rua bebendo algumas e outras, e de repente chegou um doente no hospital, e eis que quem o atendeu foi o amigo. Ele falou: mas você já é médico? Sim, sou médico. Mas quanto tempo faz? O tempo passou para mim, que estudei, e para você também, que não quis estudar. É isso, só isso que acontece. Hoje nós temos Jesus Cristo nas mais extraordinárias esferas celestiais, que comandam a vida na terra. E ele teve o mesmo processo evolutivo que nós, a menos que nós achemos que Deus é imparcial. Deus tem e dá privilégio a alguém, e ele não deu. Como nós não damos aos nossos filhos. Colocamos todos eles na escola. Aprenderem, problema deles, decisão deles. Nós espíritos não somos diferentes. Deus nos criou todos simples e ignorantes, e nos deu uma fagulha de inteligência para que dela façamos uso para cima ou para baixo. Se para baixo, nós vamos nos tornar criminosos, bandoleiros, viciados, doentes. Mas vai ter um ponto que lá no departamento de socorro, que a gente chama de fundo do poço, que a gente tem que voltar à tona, como se fosse um mergulhador submarino, mas tem hora que meu lugar não é no fundo do oceano. Eu tenho que voltar a vir despressurizando até chegar no nível de cima e dar um jeito de entrar no helicóptero, no avião, e de repente vou cingrar os ares e vou para outro planeta. Ficar ou permanecer por muito tempo em qualquer um desses estágios é escolha de cada um. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio, limitadíssimo para nós, e a fatalidade quem faz somos nós. Por isso que nós estamos aqui numa escola kardeciana, estudando o problema do ser, destino e dor. Escreveu Leon Denis. O ser que nós somos, não que estamos. Eu não sou homem, eu estou homem. As mulheres não são mulheres, estão em corpo feminino. Eu estou num corpo masculino, mas sou um espírito imortal, no caminho da luz, em busca da perfeição relativa ao Filho, porque absoluto é só o Pai. Por isso que a reencarnar quer dizer repetir na carne. E quando começa a pensar assim,
eu acho que vocês não vão ter a escola que eu estou precisando para os meus netos. Acho que não vai ter, porque não vai dar tempo de entrar de manhã analfabetos, pequenininho, e de tarde eu vou buscá-los já com doutores, já diplomados de doutores, engenheiros, musicistas. Se para as coisas da terra não tenho outra solução que não deixar ir na escola 1 dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, que é aprender a ciência da matéria, aí a gente para um pouco e respira fundo. Como vamos aprender a maior ciência de todas, que está em todas as partes do universo, que é a ciência de amar, numa vida só? Não vai dar. Por isso que aqueles que não acreditam na reencarnação como repetição do espírito imortal num corpo físico, efêmero, fugaz, passageiro, tanto quanto o uniforme, a roupa do corpo, não é? Nós vamos chegar à conclusão que vale a pena estudar esse item da sabedoria divina. Em nenhuma delas vamos aprendendo nada de errado para facilitar a trajetória. Vamos tentar eliminar os erros, mas não basta eliminar os erros indiferente ao bem. Eu não pratico o mal nem o bem, mas deixar de praticar o bem já é o mal. Então eu vou deixar de praticar o mal, mas vou praticar o bem, de uma forma tal que não terei nenhuma preocupação na quantidade do que eu vou fazer. Vou preocupar-me com a qualidade do que esteja fazendo, porque essa dita vida futura, que é hoje, não é amanhã não. Amanhã não existe no tempo de Deus. Todo o tempo de Deus é, não diz que será, é agora. Por isso que eu estou aqui 81 anos, e um garotinho que eu encontrei por aí é meu passado, e eu sou o futuro dele. E estamos na mesma sala. Como é que explicamos o tempo de Deus então? O tempo de Deus é mais ou menos assim. Você faz uma bolha de sabão, ela sai voando e explode. No tempo de Deus, 10 trilhões de séculos daria o tempo de uma bolha de sabão. Por isso que nós estamos vivendo agora e viveremos sempre, porque o tempo de Deus é infinito, tanto quanto Ele o é, e nós, seus filhos, não somos eternos, somos imortais. Eterno quer dizer o Criador incriado, nós somos criados por Ele. A partir do momento que Ele nos criou para frente, podemos entender por eternidade, mas não é bem, mas não importa o entendimento que nós tenhamos, importa que a partir de agora seremos eternos, não teremos mais fim. E foi essa notícia alvissareira que Jesus trouxe. Até então o povo via triste, amedrontado, como até hoje, é porque vai morrer. A partir de agora não vou morrer, eu vou deixar o corpo, como alguém que já deixou o carro lá fora. O primeiro carro jogou fora e nunca mais achou outro. Agora, quem acredita em ressurreição, vai pensando aí para me explicar alguma coisa. Aqui, aquelas senhoras que há mais tempo estão na terra, ou os senhores, cavalheiros, que mais tempo estão na terra, lhe perguntaria: onde está o seu vestido de noiva, casada há 70 anos atrás? Teria como recuperá-lo? E o seu terno de noivo, aquela meia que você casou aquele dia? E você que era colecionador de automóveis antigos, teria como hoje ir até uma oficina, até uma fábrica de automóvel, e falar: eu quero
um Ford 29 original. Tem como? Não tem. Será que não dá, não? Então, para a gente pensar o seguinte: se eu não tenho como recuperar um vestido de noiva, um terno, um sapato de 30, 40, 50 anos atrás, como é que eu vou recuperar o corpo do Pedro, do André, do Tiago, de Moisés, de Maria de Magdala e outros tantos? Não seria muita infantilidade? Muita pouca vontade de estudar, pensar, raciocinar? Porque Deus teria criado um cérebro humano nosso, nessa atual condição, que tem apenas para o super inteligente 10% desenvolvido. E os outros 90% do cérebro, de 1,1 kg de massa cinzenta encefálica, não é desenvolvida. E nós até fabricamos aviões, fabricamos espaçonaves para outros planetas, fabricamos sondas, fabricamos computadores, com 10% dessa massa desenvolvida. E quando é que vamos desenvolver os outros 90%? Aqui na Terra, se eu fizer, esse planeta mudará. E Deus deu isso a cada um de nós para fazê-lo. Quando nós, em épocas dos trogloditas, morávamos em ocas de pedra, o tempo foi passando, nós fomos desencarnando e reencarnando. Hoje já estamos num palácio, numa mansão, num apartamento de super luxo. Na época andávamos a pé, depois entramos numa bengala, um cajado e tal, e viemos as bigas, as carruagens, as carroças, os carros de boi, e viemos, montamos a cavalo, montávamos em camelo e viemos. Hoje estamos em carro super luxo da Fórmula 1. O motorista é o mesmo, o veículo é diferente. Um e outro foram desenvolvendo. O motorista foi desenvolvendo o cérebro e montando máquinas diferentes para acompanhar a sua sede, fome de velocidade. E daqui a pouco, aqui que está na Fórmula 1, estará comandando helicópteros, jatos, aviões a jatos, e não custará muito para ele estar já no aeroporto e a gente chegar e falar: eu estou querendo ir tomar um café no planeta Marte amanhã cedo. É possível? Tome seu lugar que vamos para lá agora. Será que é difícil para a humanidade pensar assim? Considerando a perfeição de Deus, considerando que o nosso pensamento tem a velocidade que tem e ainda não está com toda ela dominada? Porque tudo que tem nessa sala começou com o pensamento. A nossa roupa, as cadeiras, a parede, o prédio. Alguém pensou, projetou, convidou aqueles que tinham especializado naquela área, e eis que nós estamos aqui, de roupa, com microfone, iluminado na sala, as paredes, o teto, o piso. Mas nós já moramos em locais que vocês nem querem imaginar. A gente estava lá sentado, o sapo passava para cá, a cobra passava para lá, o mau cheiro danado, mas a gente nem percebia. Que o nosso olfato ainda não houvera desenvolvido a ponto de nós começarmos já a selecionar perfumes. Tem gente que cheira até a cachaça que vai beber. Por isso que a reencarnação, repetir na carne, é algo tão comum para nós que estudamos o teu espírito. Mas é brincadeira que ainda precisamos estudar isso. E tem gente que estuda, mas fala: mas será que é verdade? Fica no seu será, mas continuará sendo verdade. Porque Deus, quando criou as suas leis perfeitas,
baseada na única lei, que é o amor, ele não pediu opinião, nem palpite de ninguém. Por isso que dizem que ele fez o mundo primeiro, e depois colocou a gente aqui no mundo. E se ele tivesse feito a gente junto com o mundo, até hoje não tinha terminado. Que era tanto palpite, tanta sugestão, vinda de cegos acanhados, mal desenvolvidos como nós, que não tinha terminado o planeta. Ele e a equipe superior lá. Por isso que nós temos que parar de raciocinar. Ah, mas lá no Evangelho está escrito que Jesus falou de reencarnação e Nicodemos foi falar com ele. Nicodemos era considerado um sábio. Aquele tempo aqui entre nós, você sabe, também não precisava muito, não. E eu ouviram falar Jesus lá na praça falando que a reencarnação é preciso nascer de novo. Aí uma equipe lá, chamada Nicodemos, falou: você que é mais desenvolvido, vai lá perguntar para ele, como é que a gente volta do ventre da nossa mãe com 80 anos de idade? Aí Nicodemos foi lá, né? Bateu palmo, Jesus já sabia, atendeu, entra, senta aí, vai um cafezinho, que é um suquinho. Não, eu quero saber do senhor o seguinte: como é que eu, com 70 anos, vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Eu imagino, Jesus vai ter olhado para ele com a piedade dele, com aquele seu olhar de ternura, piedade, mansuetude, olhou para ele e falou: Nicodemos, acorda, Nicodemos. Se eu te disser que é preciso nascer de novo, é porque você tem que dizer, senão eu não diria isso para você. Mas como eu vou voltar no ventre da mamãe? O que é da água, Nicodemos, vem da água. E o que é do Espírito vem de Deus e sopra onde quer. Mas necessário é, em verdade eu te digo, é que é preciso nascer de novo. E parou a conversa por aí, porque não tinha mais o que falar para Nicodemos. Se o Nicodemos for estudar, ele vai descobrir que a água é elemento básico químico. Começa a ter uma gota d'água. É que todos nós somos gerados dentro d'água. Durante 9 meses nós somos anfíbios, no ventre da nossa mãezinha. Quando a gente nasce, sai daquela água. Aquela matéria já formada de água sai pelo maravilhoso mecanismo de Deus. Isso ele não explicou para ninguém ainda. A gente pode chutar, mas não passa longe. Por isso que nós nascemos da água. Agora o Espírito, que somos nós, habitando aquela massa, é o Espírito que vem de Deus. A gente pode escolher a cor dos olhos e não sei o que do filho, mas o Espírito que vai nascer não escolhemos, não. Pode ser um pai super inteligente e ter um filho retardado, uma mãe super bonita e ter uma filha aleijada. Não tem como escolher. Ou com um problema sanguíneo qualquer. Por quê? Aí é conversa para mais uns 3 meses de conversa. Porque a gente vai ter que adquirir. Enquanto na matéria, todos nós trabalhamos para quê? Todo mundo sabe. Para deixar conforto para os meus filhos. A chamada herança. Temos a preocupação de deixar casa, fazenda, sítio, joia, dinheiro. E vamos deixando. E quanto mais fomos deixando, pior foram nascendo os filhos. O cara já nasce milionário, não precisa fazer nada. Depois que o pai e os avós morrem, um pouco ano depois ele também morre, porque acaba com tudo. Bebe tudo em cachaça e farra. Porque nós temos a preocupação da herança material. Mas a herança moral, dificilmente tem um pai e uma mãe que quer deixar para os filhos. Que a gente ensina o filho a dirigir, comandar uma empresa, fazer tudo.
mas sentar os filhos para falar: filho, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te deixar alguns bens materiais, mas quero te deixar também uma religião que te ensine a viver, para que se um dia você tiver um desgosto, uma mágoa muito profunda, você não dê um tiro na cabeça. Quero deixar a certeza para você que você nunca vai enganar ninguém. Não vai sair por aí distribuindo filhos na vida dos outros, na família dos outros, e depois não assumir com nenhum. Quero te ensinar, filho, que quando você ingere um copo de cachaça, você está destruindo todo o seu organismo. E assim como no seu carro, que é movido a gasolina, eu não posso pôr ácido, no seu intestino também não se pode colocar bebida alcoólica. Essa preocupação a gente tem. Respeite a família alheia, meu filho, tanto quanto você quer que alguém respeite a tua irmã e a tua mãe. Nem escola para isso tem. Eu não conheço, cara, por onde ando, eu nunca vi uma faculdade que alguém tenha me dito que lá ensine isso. Quando a gente, numa família, não procura estruturar uma herança moral para a própria família, a gente tem o que está acontecendo aí no mundo. Todo mundo quer que a filha vai ser freira, padre, não sei o quê, ou espírito, orador espírito, mas ninguém para sentar. Vamos montar uma faculdade que ensine as criaturas a viver como espíritos irmãos. Tem-se faculdade para tudo, mas para ensinar um casal a viver a dois, não tem. Eu não conheço que um pai de um rapaz e de uma moça ensine: um dia que você se casar, meu filho ou minha filha, vai ter muitas tragédias na sua vida. E é muito fácil e bonito falar: eu vou casar por amor, estou apaixonado deveras. Aliás, quem não se apaixonaria por mim, um pedaço de mau caminho como eu sou? Sim. E se esse pedaço de mau caminho te conduzir ao mau caminho e te abandonar? Ninguém fala nada, mas faz chorar depois. Minha filha não teve sorte, meu filho não teve sorte, eu não tive sorte. Mas preocupar-se com a herança moral, não se fala. E todos querendo ter essa vida futura decantada aí, sem trabalho, apenas com contas bancárias, padrões de moradia, padrões de locomoção, padrões de moedas, de valores materiais, até de túmulo. Chegaram ao máximo. Agora o túmulo tem que ser assim, belo por fora e cheio de poder por dentro, como já afiançou alguém lá no passado. Por isso que a herança maior que nós deveríamos deixar aos nossos filhos, desde séculos a essa parte, deveria ter sido a herança moral. Nós não sentamos com nossos filhos. Quando os meus ainda eram menores, nós sentávamos para conversar sobre isso. Mas depois eles cresceram. Eu sou casado, eu não posso mais. Passei o que eu podia e que sabia para eles. Mas eu não tenho certeza que eles vão usar nessa encarnação. Não tenho certeza que estejam passando aos meus netos. Uma coisa eu tenho certeza: o que meu pai passou é o que eu estou falando aqui. Meu pai poderia ter me deixado toda a riqueza do planeta Terra, ia me deixado pobre. Mas naquela época, naquele tempo que eu estava completando meus 10 anos de idade, ele me deu um livro espírita, porque eu era muito curioso. Na minha terra lá em Bauru e vizinhança, tinha muita casa mal assombrada. Assombração lá era de dia, a assombração lá não tinha estresse com ela, não, aparecia de dia também. E eu queria saber por quê. Pai, por que tem... A pessoa morreu lá na estrada, parece lá agora, quando de noite a gente passa lá, aquele negócio correndo lá. Porque tempo tinha tanta Santa Cruz nos caminhos da cidade, quem é da minha idade lembra, né?
caras bebiam umas cachaças lá, vinha junto, um matava o outro, plantava assim uma Santa Cruz. Aí de noite passava lá, ou de dia via alguma coisa, mas não explicava nada. E eu perguntava para o meu pai, perguntava para o padre, para o pastor, mas não falavam. É mistério. Eu não sei o que é alma do outro mundo. Qual é a alma do outro mundo? Está parecendo esse. Que outro mundo? Então esse outro mundo é muito perto. Eu tinha essa preocupação. Se esse mundo existe, outro mundo, ele então não é tão longe, que o cidadão morreu e está passando aqui. Via na cidade, tinha um homem que vendia bilhete lá, chamado Seu Cândido, que vendia bilhete, mas não tinha nascido sem perna. E eu tinha vários amigos que jogavam futebol maravilhosamente bem. Eu ficava olhando isso aí, por quê? Um não tem perna e o outro é bom na arte de jogar futebol. Um não tem perna e o outro é excelente dançarino. Por quê? Deus não só. Aí meu pai fez para comigo o maior gesto de um pai pode fazer com o filho. Eu me arrepio até hoje de falar, e um dia irei de recompensar meu pai e minha mãe dessa encarnação. Me deram um livro espírita. No dia que ele me colocou este livro na mão, ele me deu a chave do tesouro da felicidade que haverei de ter algum dia, e que já tenho nessa encarnação. Estar aqui hoje falando do Evangelho a tanta gente é uma felicidade que eu tenho. Não medirei esforços, nunca, nem vivo nem morto, para falar disso. A herança moral que ele me deixou. Se eu tivesse me deixado fazenda, cachecol o nome, eu tinha acabado com tudo na cachaça e na gandaia, e ninguém estava me vendo aqui hoje falando. Podia estar nas costas de alguém obsediado por aí. Por isso que nós vamos pensar muito na reencarnação e na vida futura, e tirar isto desse mistério que às vezes eu vejo falar por aí afora. Não tem nada mais claro, mais cristalino, mais perfeito, mais belo na beleza de tudo o que Deus fez do que reencarnar. Eu saber que eu estou aqui hoje, estarei sempre aqui. Se no corpo fora dele, isso não é discussão. É verdade que estarei aqui. Os fundadores dessa casa, os fundadores dessa cidade, das igrejas, os que plantaram, semearam, construíram nesse pedaço de chão aqui, muitos deles estão aqui até reencarnados. Qual é o problema? O problema é que a humanidade, acostumada com o imediatismo, eu quero para já, não serve para depois de amanhã. Eu quero hoje, eu mereço ser feliz hoje. Então você vai ser feliz hoje, meu irmão. Muito feliz hoje. Tem jeito de falar? Claro que tem. Quer ver uma prova que hoje você vai ser feliz? Então vamos lá no pé da cruz, naquela malfadada sexta-feira, pior sexta-feira que a humanidade poderia escrever na tua história. Aquele homem entre dois ladrões, entre dois malfeitores, o da esquerda falou para ele: você não é poderoso? Nos tire da cruz, salve-nos e salve a si próprio. O da direita falou: cala a tua boca, nós somos malfeitores, mas esse homem é inocente, ele não merece estar aqui. Agora ele acha que era brasileiro, aquele homem. O Dimas acho que era brasileiro, porque ele falou: bom, eu já fiz uma média com Jesus, agora eu vou fazer uma jogada aqui, ninguém de ferro. Senhor, vós que sois filhos de Deus, interceda por mim no paraíso. Ó a colocação de Jesus: hoje eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E hoje ele está no paraíso com Jesus, mas reencarnou algumas centenas de vezes para se tornar engenheiro sideral, que é hoje o Dimas. Porque esse mesmo Cristo tinha dito que
pagará centil por centil. Todos resgataremos os erros, a cada um segundo suas obras. Só posso angariar o bem que eu fizer agora, se o tempo for infinito. E agora? Quando eu falo no pão nosso de cada dia, eu sei que cada dia eu vou comer pão, mas não posso comer o pão ontem, que já passou e não me alcança mais, nem amanhã, que não vai me esperar, porque tudo é agora. Mas com aquela preguiça, com todo o respeito que eu tenho pela humanidade e a mim mesmo, aquela preguiça comum em nós, queremos já. Eu não quero muito esforço, eu quero receber já. Aliás, nós temos alguém por aí afora que determina a Deus que faça agora. O Senhor prometeu, faça agora, senão abandono essa igreja. Por isso que a reencarnação, repetir na carne, cada vez que a gente reencarna é um dia de aula. Um dia de aula, que cada aluno poderá ter usado da forma que foi possível, que ele quis. Aquele que aproveitou bem a aula, que ouviu o Mestre Jesus falando e vivenciou dentro dos seus limites o que Jesus falou, na hora da prova vai sofrer menos, porque Deus não criou ninguém para sofrer, criou para aprender. Mas a pessoa não estuda, na hora da prova sofre, que é o que está acontecendo com o planeta Terra. Todos nós estamos aqui prestando vestibular para o terceiro milênio, sofrendo falta d'água, violência, misérias humanas de todo tipo, perseguições, abandono, solidão, tristeza, fracasso, tudo mais, porque não levamos aquela liçãozinha desse tamanhinho. Aparentemente é necessário que vos ameis uns aos outros. Se assim não fosse, eu não vos diria. Qual é a dificuldade? É que este amar uns aos outros, eu preciso ver se esses outros atendem os meus caprichos. Eu preciso ver se esse amor que eu dou aos outros tenho por mim mesmo. Porque às vezes eu falo que amo, mas o meu comportamento, palavras e pensamentos não condiz com o que eu falei. Amo. Por amor eu mato, por amor eu abandono, por amor eu xingo, por amor eu bebo, por amor... Isso não é amor. Eu estou apaixonado. É um amor doente. Eu estou ciumento. É o amor que se separa, que se divide, que quer ser dono. A violência é o amor que se ausentou. E nós vamos verificando que cada frase que nós usamos, que é amor, falta o ingrediente principal, que é o respeito pela outra pessoa. E para se chegar a um estágio tal de aprendizado, é preciso repetir tantas quantas forem necessárias vezes. Por isso que quando a gente fala em ressurreição, é ressurgir no corpo, não o ressurgimento do corpo. Isso não é possível fazer. Aí um pastor de uma igreja me falou, mas Deus tem condição de fazê-lo. Por isso que criou a reencarnação. Muito mais lógica, muito mais bela, muito mais perfeita. Já pensou? Os trogloditas, os homens macacos, reencarnar ou ressuscitar daquela forma? Os antropófagos? Seria um retrocesso na humanidade. E na lei de Deus, lei do amor, não há retrocesso. Ninguém pode atingir o ponto 10 e voltar ao ponto 1. A engrenagem da evolução trava
se for para voltar. Ela trava, como se fosse uma engrenagem, trava. Você vai ter que pensar muito, corrigir tudo, a máquina, e partir dali para frente. Mas voltar não volta. Não há retrocesso na evolução. Ah, mas então a reencarnação, se eu for mendigo na outra, eu já fui rei em alguma, eu retrocedi. Materialmente sim. Mas que você aprendeu a fazer com amor, não. Qualquer um de nós que estamos aqui, aprendemos a amar e de repente cometeu um crime, o amor que nós já aprendemos fica depositado na nossa conta, lá na Caixa Econômica Divina. Voltamos, resgatamos tudo o que fizemos e retornando lá, agora temos em haver. Por isso que fora da caridade não há salvação. A caridade nada mais é do que você resgatar o teu passado delituoso através da prática do bem, indefinidamente. Onde está o segredo? O segredo existe na nossa imaginação, por falta de vontade de raciocinar. Aí a gente já percebe, mas eu já estou com doenças, eu vou morrer logo. Não, prepare-se para viver, não para morrer. Para morrer não precisa preparar. Prepare-se para viver eternamente. Aprenda, deixe o resto acontecer. Mas nunca ninguém voltou para dizer, talvez não tenha voltado para você, mas se Jesus voltou e disse, quando aquelas primeiras mulheres entraram lá no túmulo para curar o seu corpo, como ele não queria que adorasse o corpo, mas o espírito, alguém tomou providência e escondeu o corpo dele. E quando as mulheres entraram, ele apareceu, materializado, não ressuscitado, materializado, porque as mulheres que estavam ali tinham mediunidade de efeitos físicos, provocavam efeitos físicos vindos do espírito. E quando as mulheres entraram, ele disse: mulheres de Jerusalém, por que buscai o vivo entre os mortos? Isso é duro, a gente ouvir isso e achar que alguém matou aquele homem. Se nós, os comuns, não morremos, por que uma alma daquela grandeza iria morrer? Como é que uma pessoa que chega à condição de um Beethoven, de um Schopenhauer, de um Lincoln, de um Kennedy, de um Papa, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, depois de conseguir todas essas condições de aprimoramento para a Terra, Deus pega e faz desaparecer? Isso é duvidar da bondade infinita do Pai. Por isso que a reencarnação é um assunto que dentro em breve, a religião que não falar dela vai fechar as portas. A igreja que não quiser assumir para os seus fiéis seguidores que existe a reencarnação, não vai ter como falar nada para ninguém. Assim como os espíritos que já estão reencarnando na Terra, já estão vindo com perguntas que os pais, chamados modernos, não têm resposta. Eu vejo minha netinha mais velhinha, chamada de velhinha, está com 9 anos. Ela faz pergunta para o pai dela e para a mãe, e eles nem se preparam para responder, lamentavelmente. Para mim ela não faz, porque quando ela fizer eu falo: filha, minha netinha é por isso, Ionara. Ionara, você está fazendo essa pergunta, mas é assim. Ela, quando tinha 2 aninhos de idade, um dia ela desceu lá no quintal, que eu moro no fundo da casa do meu filho, pôs a mãozinha na cintura, falou: vovô, falei: pronto, fala, Ionara, hoje eu estou passada com meu pai. Falei: como assim passada com teu pai? É porque vem gritando e falando coisas, eu pergunto e ele não me responde. Esse é o espírito, os espíritos estão chegando aí. Então, se os pais não se prepararem, esses espíritos chamados cristais, que vieram para mudar tudo no planeta, acaba se perdendo como se perderam os índicos, que a humanidade só achou de fazer, computador, toma lá, vai, você quer mais, toma, e não se preparou de fazer deles seres moralizados, evangelizados,
cristianizados. Preocupou-se apenas você falar amém, assim seja, se benze, vem que eu te curo, essas coisas todas. E a doutrina espírita é diferente. A doutrina espírita é para nós, como essa luz é para essa sala. Ela não faz nada, ela só ilumina. Essas cadeiras podem estar desarrumadas como se estiverem, o piso empoeirado, e vocês querem que esteja tudo arrumadinho para a palestra. Aí chega, acende uma luz, 2 luzes, 10 luzes, compra um refletor de campo de futebol e acende aqui dentro, e as cadeiras continuam no chão, desarrumada, poeira, cortina, tudo. A doutrina espírita é assim, ela te ilumina. A organização do seu eu interior é você que faz. Fica esperando o milagre, não. Vem aqui, você recebe o esclarecimento para tomar conhecimento. Mas para se afastar dos obsessores, é você que tem que fazer. Aquele cigarrinho, aquela cachaçinha, aquele palavreado, tudo alimenta o obsessor. Que não são ruins, não. Ele vem perto de você porque você oferece a eles elementos da fala, dos desejos que abastece. Ele não vai sair daqui. Se essa sala não for bem arrumada, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 ano, 10 anos, quando voltar aqui está cheio de rato, barata, e conforme for tem uns urubuzinhos aí voando, que encontrarão sujeira capaz de alimentá-los. O equivocado no bem e o equivocado no mal tem que ser assim. Se o meu pensamento, minhas palavras, atitudes são voltadas à tristeza, amargura, reclamação, eu vou ficar me estressando, deprimido, porque eu não consigo jogar fora esse lixo que eu carrego. Quem é o culpado? Deus, Jesus, minha mãe? Não, eu mesmo. Por isso que eu fui fazer uma palestra sobre depressão, que eu não entendo nada de depressão, mas eu cheguei lá e perguntei para as mulheres, principalmente, qual é a diferença de você cozinhar, preparar um alimento, numa panela sem pressão e numa panela de pressão. Aí alguém lá, não sei se é verdade, falou que é a válvula. Eu não sei cozinhar, eu não sei, não saberia dizer se é. Então você joga numa bacia, por exemplo, numa panela sem a tampa, o que você quer, e vai ferver. Demora mais, não pega pressão. Aí você põe o mesmo ingrediente na panela de pressão. Tampa, hermeticamente fechada, e se a válvula estiver entupida, a panela explode. É o caso do ser humano hoje em dia. Há algum tempo vem jogando coisa podre dentro dele. Vícios, maldades, às vezes de 2, 3 encarnações. Aí nasce esquizofrênicos, ou depressivo, ou enlouquecido, ou se torna obsediado. É o mesmo espírito, que não se condicionou, que não quis, por negligência, má vontade ou comodismo, ouvir a voz meiga de Jesus lá no arquivo da consciência. Irmãos, amai-vos, espíritas, instruí-vos e amai-vos. Tome do meu jugo que é suave, porque leve é meu fardo. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que quer dizer isso? Pensem todos juntos aqui, cada um faz tira a sua parte. Você com seus problemas, sem Jesus. Pense nos mesmos problemas, acrescentando agora Jesus. É diferente. Os problemas não se resolvem, mas ficam mais leves, fica mais suave. O que é jugo? Não é julgo com L, é jugo. Lá no interior, por onde eu vim, aquele tempo de carro de boi, a gente colocava o jugo no lombo da dupla de boi, que era a canga,
segurava os 2 bois para puxar na estrada, o carro. E nestes 2 cangas feitas de madeira, aliás, um trabalho. Este jugo de Jesus é suave, não condena, não machuca, mas é suave para a gente carregar. E fardo é leve. O carro está cheio de fardo, mas à medida que eu vou me inteirando, vivendo o que ele ensinou, vai suavizando o peso. Eu que estou com quase 0 de visão, não estou vendo ninguém nessa sala, por isso que estou de óculos escuro, que é para me acostumar com a escuridão, de repente. Para mim é de nada. E eu conheço pessoas que têm visão boa, têm dinheiro, têm tudo, e chorando, reclamando, depressivo, deprimido, bebendo, para afogar as mágoas. Eu com Jesus, nada. Já sepultei um filho dentro de um caixão sem flores, sem lágrimas, sem desespero. Eu imagino um pai que não tenha conhecimento do Evangelho, uma mãe, tem que passar por aqueles problemas que eu passei, que não foram os piores nem para mim como único, porque Deus me esqueceu de mim. É uma prova que eu tinha que dar a Jesus. O acidente foi de manhã, o corpo, depois de doação de órgãos, liberado pelas leis, tudo, chegou para ser velado no cemitério da Vila Assunção, em Santo André, às 7h15 da noite. Às 8h tinha uma palestra no Lar de Maria, instituição espírita. Recebi o corpo durante uns 20 minutos, fiz uma palestra, agradeci a Deus, agradeci a ele, falei: filho, agora você dá licença, o papai tem um compromisso, depois eu volto. Eu fui fazer a palestra e voltei no velório. É fácil? Não foi fácil, mas eu passei nesse tempo. Que adianta eu falar na hora da prova que Deus liberou, eu levar 0? Nem sei se eu tirei 2 ou 1,5, não sei, mas eu fiz a minha parte, porque acredito na imortalidade, não por achar, ter certeza. Quando eu falo de Deus, Jesus, a doutrina espírita, a reencarnação, eu falo com absoluta convicção. Pode surgir quem for, ameaça metralhadora, bomba, enforcamentos, fogo, pode mandar, mas não retiro uma palavra dessa direção. Não costumo dizer aqui na tribuna, eu acho que espírita não tem que achar nada. O expositor vem aqui para falar o que ele entendeu. Pode não ser o supra-sumo da verdade absoluta, mas ele dizendo o que ele entendeu da verdade, ele está fazendo a sua parte. Agora, negá-la é colocar a candeia embaixo do alqueire. Todas as expressões do Evangelho. Por isso que nós vamos voltar para casa pensando, é realmente ressuscitar. No meu caso vai ser por gesso. Eu já estou com diabetes, pressão alta, reumatismo, catapora. Nossa, sozinho na vida, ressuscitar, o que eu vou fazer? Então é bom a gente começar a pensar, porque nunca se sabe o dia do juízo final, que eu costumo inverter a frase, o dia de tomar juízo finalmente, tomar juízo da consciência perfeita, absoluta, amorosa, generosa, misericordiosa de Deus. Por isso que vocês percebem que falar de reencarnação é um assunto que me empolga. Sei que ele está sendo transmitido para o Vale dos Suicidas, para os presídios, para os cárceres, para os hospitais de doentes, encarnados e desencarnados. Isso me dá alegria. Por isso que quando eu falo em algum lugar, peço microfone, não porque acho minha voz canora, deliciosa de ser ouvida, é porque fale a verdade, ou as pedras o farão por ti. Eu não vou vestir Jesus, não. As pedras precisavam falar a verdade em meu lugar? Não.
Pode até falar, mas eu também quero. E a gente lê, mas não entende. E da onde está vindo essas verdades? Não são dos túmulos cobertos de pedras? Ele precisava ser mais claro que isso? Nós espíritas, kardecistas, que estamos estudando essa doutrina consoladora, as grandes vozes que nós temos não vêm de lá? Então, irmãos, não me disseram quanto tempo teria que falar sobre o assunto. Se quiserem mais 1 hora, meia hora, 40 minutos, uma semana a gente tem assunto. O que eu não tenho eu trago lá de cima, porque lá tem uma cascata. Vocês percebem, uma cascata que cai na nossa cabeça. A gente só dá tempo de pegar algumas. Por isso que o Espírito, uma vez eu falei para ele, fala mais devagar, que aí eu posso passar o máximo. Aí a brincadeira que ele fez comigo: se você estiver atrás de um caminhão que está jogando pétalas de flores pela estrada, você vai se preocupar em captar todas ou deixa um pouco para quem vem vindo? O pessoal estava só brincando. Eu sei que não dá para me catar todas. Em palestra é a mesma coisa. São tantas informações, tantas verdades, tantas maravilhas, que a gente tem uma hora que eu vou parar por aqui para abastecer, para voltar outra hora. Por isso que nós vamos voltar para casa pensando. Para quem tinha dúvida, continue com a tua dúvida, porque só não tem dúvida quem quer se manter na ignorância. Enquanto você tiver dúvida, você está querendo aprender. O dia que você fala, não tenho mais dúvida, se tornou ignorante, esqueceu o que sabia. E não é esse caso de nenhum de nós que estamos nessa sala e na arquibancada aí de fora. Eu vou voltar para casa pensando, agora eu tenho um elemento a mais para acreditar, que a imortalidade dada por Deus a nós é para que adquiramos condições de um dia voltar a viver com Ele lá no Palácio Celestial, que é lá que nós moramos. Todo pai faz casa para ele e os filhos viverem juntos. Claro, a gente tem que ir para a escola, se preparar, aprender, vem para casa, respeita os funcionários, respeita o zelador, respeita o porteiro, respeita todo mundo. Porque senão o papai, que é sério, gosta das coisas sérias, vai falar: filho, por que você desrespeitou o porteiro? Você vai botar para a escola para aprender a respeitá-lo. Ele é o que nos serve aqui. Por que você desrespeitou a empregada? Por que você desrespeitou a camareira? Não quero isso, filho, volte para a escola. Aprenda a tratar todos como seus irmãos, porque hoje eles são servidores, mas amanhã você será o servidor. Isso é, o vício de um pai é doloroso. Tem que voltar para a escola, lá nas barrancas dos rios, no sertão agreste, onde a fome e as pestes estão de todo lado. Não, papai, eu vou voltar para a escola e voltarei um pouco mais sábio, um pouco melhor comportado. Por isso que nós vamos voltar para casa, aproveitando o ensejo, o momento, a oportunidade. Já que falamos de reencarnação, falamos do tempo eterno, do começo, do princípio, da eternidade. E toda vez que a gente fala do passado, algo acontece diferente no coração da gente. E sempre lembramos de alguém que não são indiferentes com aquilo que a gente sente. Um pai, uma mãe, um filho, um parente. Por onde andam eles nesse universo tão grande, celeiro da humanidade? Por amor a eles todos, vem algo dentro de nós que nós aprendemos a chamar de saudade. Saudade dói, é mais amarga do que jiló.
dói na alma, dói no corpo. É uma dor que não tem dó. Mas a saudade vem para ficar. Ela não fala mais nada, só vai ficando com a gente. Por mais que se pareça inocente, a gente se sente doente. Remédio tem para tudo aí na cidade, só não tem remédio, nem uma gota, para essa dor de uma saudade. Uma saudade do pai, da mamãe, dos irmãos, do filho querido que um dia para outro mundo se foi. Mas a saudade fica sentada, acomodada na nossa sala. E a gente pergunta, mas ela não toma nenhuma decisão. Fica conosco, no corpo todo, em toda a pele, no escrínio do coração. Saudade. Lá pelas tantas da madrugada, a alma já cansada, chorando de dor e tristeza. É a saudade toda sorridente, toma lugar à tua mesa. E quando você na mesa vê uma cadeira vazia e sente que lá está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim. Eu não sei o que me dói mais, se a ausência dele, a presença da ausência, ou a ausência da presença de ele que já se foi. Eu sei que a cadeira está vazia e a gente quer falar, mas não pode. Quer espantar a poeira e sacode, para a dor da saudade ir embora. Mas de repente a gente cai lá no fundo do coração. E olha que coisa esquisita, verdadeira contradição. A saudade nos faz sofrer, mas não queremos que ela vá embora, não. Porque a certeza da dor da saudade é a certeza de que eu amei ou fui amado. E se eu não tiver saudade de ninguém, por ninguém serei saudado. Por isso, saudade, eu vou falar, você até vai estranhar um pouco, mas não vai embora, senão ficarei louco, sem você e ninguém mais. Volte, saudade querida, fique comigo um pouquinho, para que eu vá devagarinho, esquecendo de quem já se foi. Hoje foi ele, amanhã será eu. E eis que de repente, em algum lugar do eternamente, estaremos novamente nós dois. Então vale a pena ter saudade. Vale a pena lembrar de alguém. Por isso que o filho querido que está presente costuma dizer: papai, tomemos nesse instante a taça de luz, onde o fel da retaguarda não tem vez. E nessa taça de luz vem das mãos de Jesus, porque a saudade é uma dor pungente, que dói no coração da gente, para dizer que os ausentes estão presentes. Por isso, saudade, que nós estamos de Jesus, e Ele também de nós. Portanto, voltando a Ele, e lembrando do Pai Nosso, com Ele estamos a sós, dizer: Pai Nosso que está no céu, na luz dos sóis infinitos deste mundo de aflitos, neste mundo de escarcéu. Pai Nosso que está no céu. Boa noite, papai. Nós acabamos de chegar.